Tudo bem com vocês? Bom, essa noite a gente vai fazer aqui uma homenagem especial de Natal da EBI. As crianças prepararam uma peça, elas mesmas escreveram uma peça de teatro e elas vão cantar uma canção de Natal, tá bom? Então eu peço que vocês, com muito carinho, escutem a mensagem que elas prepararam para vocês. Elas aprenderam de todo o coração durante esse ano, elas aprenderam sobre a palavra de Deus e as crianças são muito especiais, gente. Nós temos ensinado, fico emocionada porque é muito maravilhoso ensinar a palavra de Deus para as crianças, porque o retorno é muito imediato. Nós temos visto aqui como as crianças aprendem sobre Deus imediatamente. E essas crianças, elas mesmas prepararam essa peça de teatro e hoje vocês vão ouvir realmente o verdadeiro sentido do Natal. Então que vocês ouçam com carinho aquilo que eles prepararam e depois escutem a canção que eles vão cantar, a mensagem que eles vão trazer nessa noite e que Deus abençoe. E essa também é a mensagem que nós queremos deixar às professoras da EBI, a mensagem de Natal. Nós queremos desejar um Feliz Natal para vocês. Nós queremos agradecer aos pais dessa igreja todo o carinho com que vocês têm entregado seus filhos aqui todo domingo, toda quarta-feira, os filhos nas mãos dos professores, né? O carinho e a confiança com que vocês entregam os filhos para nós e nós cuidamos deles com tanto amor, com tanto zelo, né? E tem sido maravilhoso trabalhar com essas crianças. Que Deus abençoe o seu Natal e que você possa sentir a presença de Deus nesse dia especial, que o Senhor possa visitar a sua casa, a sua família, nessa noite de Natal. Amém? Que Deus abençoe essa apresentação. Vem que está chegando o Natal. Vem que está chegando o Natal, Pois nasceu Jesus, o Salvador. Finalmente férias, né? E agora o Natal tá bem mais perto de chegar. Verdade, eu tô muito ansiosa pro Natal. Inclusive, dia 21 a gente vai ter o nosso musical de Natal lá na nossa igreja. É mesmo, né? E Lu, não esquece de chamar os seus amigos, hein? Ah, então vamos logo. Bora, porque hoje é o último dia de aula. Ai, nossa, vocês passaram de ano? Eu passei. Finalmente férias. Oi. Oi, galera. Oi. Oi. Amiguinho. Gente, 2025 já tá acabando. Eu já tô até pensando nos presentes. Um celular novo, um computador, uma TV só pra mim. Só de pensar nos doces da ceia de Natal já fico todo animado. Ai, a minha lista também já tá feita. Eu botei no grupo da família e eles que vão escolher o que vão me dar. E também a minha casa tá com árvore de Natal, Papai Noel inflável, guirlanda. Minha mãe exagerou, tá? Tá muito linda. E você, Cécia, já sabe que vai ganhar de Natal? Claro que eu sei, eu vou ganhar um tablet novo. Que chique. Eu gostaria muito de ganhar um PS5, um telefone novo e uma blusa oficial do Flamengo. Vitória, a gente precisa falar para os nossos amigos qual é o verdadeiro significado do Natal. Que não é só essas coisas, como você fez comigo no passado, lembra? Que orgulho da minha bebezinha. Esse é o Espírito Santo agindo nessa cabecinha. Ei, eu não sou seu bebê. Quer saber? Deixa, vamos logo. Galera? E aí, gente? Eu vi que vocês estão super animados pro Natal, né? Também, né? Quem não tá? Vão poder comer várias comidas, enfeitar a casa, vão poder ganhar presentes. Mas vocês sabiam que o Natal não é só isso? O Natal é algo bem mais importante. Bem mais além do que isso. Ano passado, eu expliquei pra Lu o verdadeiro significado do Natal. E esse ano, a gente vai explicar pra vocês. Há muito tempo atrás, Deus enviou um anjo a uma menina chamada Maria. Meu nome? Sim, Maria. O anjo disse a ela que ela estaria grávida do Filho de Deus, Jesus. Depois de muito tempo, Maria e seu noivo José tiveram que ir para sua cidade natal, Belém. Porém, quando eles chegaram lá, eles viram que não tinha nenhum lugar para eles ficarem. Nenhuma casa, nenhuma pousada, nenhum hotelzinho para eles ficarem, sabe?
E a Maria, ela já estava quase fazendo o menino Jesus nascer. Então, eles tiveram que ficar num estábulo. Vocês sabem o que é estábulo? Não, Pode falar. nem eu. Estábulo, gente, é como se fosse um lugar onde os animais ficavam naquela época, sabe? E foi muito legal, porque foi lá que Maria acabou dando à luz ao nosso Salvador, o menino Jesus. Ela colocou ele em uma manjedoura. Um anjo do céu anunciou o nascimento dele. Veio anjos, pastores, magos e até animais celebrando. Tô vendo que a galera não tá entendendo muito bem o que eu tô falando. Quer saber? Eu vou dar uma ajudadinha pra eles e pra vocês. Ô, galera, isso, vocês aí. Podem botar uma imagem aí pra eles poderem dar uma visualizada? Obrigada. Obrigada. Olha, Peraí, eu não entendi. Vocês estão explicando sobre o Natal, mas por que Jesus, o Filho de Deus, nasceu num lugar tão humilde como esse? Então, Maria, a Bíblia nos conta que Jesus deixou toda a sua glória nos céus e se fez homem. Como assim? Tipo, como nós, quer dizer. E aí, ele nasceu num lugar simples, humilde, e ficou vivendo junto com nós, homens e mulheres. E ele fez tudo isso para que a gente pudesse ser salvo, sabia? Para a gente poder ser salvo dos nossos pecados. E foi através dessa vinda dele aqui para a Terra que fez que a gente pudesse nos aproximar, ter uma relação mais íntima com Deus novamente. Agora entendi. O Natal é o nascimento de Jesus. isso, Cecília. A gente pode comemorar o Natal com comida, bebida, enfeites, presentes, mas a gente nunca pode esquecer que o Natal é Cristo. Gente, eu já ia me esquecendo. Dia 21, lá na nossa igreja, a gente vai ter uma cantata, um musical de Natal. Vocês querem ir? Sim, a gente quer. Ai, gente, tô muito feliz que eles conseguiram entender o verdadeiro significado do Natal. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou convidar cada um de vocês para virem ver a gente se apresentar. A gente vai cantar uma música que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. Bora, galera? Bora! É Natal, festa em todos os lugares. Nos recantos, nos bares, as pessoas festejam e assim. É Natal, Papai Noel na janela, as calçadas repletas de gente, solidão, felicidade, árvores de Natal, cartões de correio, mensagens de paz e perdão, pessoas sorrindo, badalam os sinos, tudo em vão. Elas não sentem nada, estão vazias, estão repletas de tristeza, querem encontrar a paz, solução. Tem problemas em casa, problemas nas ruas, de manhã e de noite, se encontrando com eles, que fazer? Eu vou dizer-lhes que só Jesus tem a paz, o amor e a vida. Vou dizer-lhes que Ele é tudo para mim. E nessa noite de Natal, Ele quer ser sua saída, nova vida pra você e tudo enfim. Eu vou dizer-lhes que só Jesus
mas as pessoas festejam e assim é Natal. Papai Noel na janela, as calçadas repletas de gente, solidão, felicidades, árvores de Natal, cartões no correio, mensagem de paz e perdão, pessoas sorrindo, badalam os sinos, tudo, tudo em vão. Elas não sentem nada, estão vazias, estão repletas de tristezas, querem encontrar a paz, solução. Tem problemas em casa, problemas nas ruas, de manhã e de noite, se encontrando com eles, que fazer? Eu vou dizer-lhes que só Jesus tem a paz, o amor e a vida. Vou dizer-lhes que Ele é tudo para mim. E nessa noite de Natal, Ele quer ser sua saída, nova vida pra você e tudo enfim. Eu vou dizer-lhes que só Jesus tem a paz, o amor e a vida. Vou dizer-lhes que Ele é tudo para mim. Nessa noite, E nessa noite de Natal, Ele quer ser sua saída, nova vida pra você e tudo enfim. nova vida. Nova vida pra você e tudo enfim. Nova vida pra você e tudo enfim. Bom, a gente, antes da continuidade, né, do musical, a gente vai ter uma mensagem de Natal. E quem vai trazer a palavra para a gente é o pastor Anderson. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo de número 20. Todos acharam? Diz assim o texto. Acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Só até aqui, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós
te agradecemos por essa noite abençoada de celebração, pela chegada do nosso Redentor, do nosso Salvador, Senhor. Nós te louvamos pelas crianças, ó Deus, que o Senhor já, desde pequenas, já estão sendo discipuladas, já estão sendo treinadas, já estão sendo capacitadas pelo Senhor, por pessoas que o Senhor colocou na vida delas, e nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos anunciado a mensagem, a verdadeira mensagem do Natal, Senhor. Então, usa a minha vida hoje para transmitir essa mensagem ainda mais para aqueles que têm ouvidos para ouvir, aqueles que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, e que a tua palavra ela caia em corações preparados, ó Deus, preparados para receber a boa semente, e que ela possa frutificar, Senhor, que ela possa produzir muitos frutos para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês vão concordar comigo que nem todo mundo tem acesso a tudo, não é verdade? Nem todo mundo tem acesso a tudo. Nem todo mundo é convidado para eventos importantes nesse mundo. Quando nasce o filho de uma pessoa famosa, de um poderoso, de alguém muito conhecido, é muito difícil a gente receber um convite na nossa casa para a gente ir lá participar, ir na maternidade, não é verdade? Geralmente quem vai é um grupo muito restrito. A verdade é que a notícia ela corre o mundo inteiro, viraliza na internet. Hoje, com os meios de comunicação, as notícias chegam rápido. O fato é que a maioria das pessoas acompanha esses acontecimentos de longe, muitas vezes pela televisão ou pela internet. A mídia se mobiliza, jornalistas muitas vezes disputam informações, não é verdade? Compra, vale dinheiro quem chega mais perto, quem tem informações privilegiadas. Isso é o que acontece em todas as épocas. Isso não é apenas uma realidade do século XXI. Isso sempre aconteceu. O nascimento é importante, mas o acesso, muitas vezes, é restrito. Lucas, porém, nos mostra algo muito diferente. Que na noite do nascimento de Jesus, a notícia não chegou primeiro aos poderosos, não chegou à elite religiosa de Jerusalém, não chegou aos poderosos daquela geração. Lucas nos conta que essa notícia chegou primeiro a pastores nos campos. Eles sim foram os primeiros a receber essa boa nova de grande alegria para todos. Homens simples, anônimos, pessoas improváveis. E é a eles que o anjo anuncia o nascimento do Salvador. E como nós podemos ler, eles ficaram naquele primeiro momento apavorados com a aparição de um anjo, né? Geralmente quando nós pensamos em anjos, a caricatura que a gente tem de um anjo é que ele é muito fofinho, né? Que ele é muito bonitinho. Mas em toda a história bíblica, não é essa caricatura que os autores bíblicos pintaram dos anjos. Os anjos, quando aparecem para alguém, é motivo de espanto, de muito pavor. E essa é uma reação muito comum desses pastores que estavam recebendo ali a visita de Deus na aparição daquele anjo. Mas o medo deles se transforma em alegria, em testemunho e em louvor. É isso que a boa nova de salvação traz. Ela é motivo de alegria, ela é motivo de testemunho e é motivo de muito louvor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se você esquecer de tudo que eu disser aqui hoje, pelo menos isso eu quero que você guarde no seu coração. Que a notícia do nascimento de Jesus, ela é tão poderosa que transforma vidas. A notícia do nascimento de Jesus é tão poderosa que transforma vidas. E por 3 simples razões. A primeira é porque revela o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. Note o texto dizendo que o anjo ele anuncia que na cidade de Davi, nasceu alguém muito importante, alguém que não está restrito apenas a um grupo de pessoas, mas está acessível a todas as pessoas. No entanto, esse acesso foi liberado naquele primeiro momento para pessoas simples. E o que torna essa notícia motivo de grande alegria para todos os homens, para todas as pessoas, é por causa de quem nasceu. E Lucas aqui ele nos conta, não que tenha nascido Jesus, ele vai dizer no contexto imediato dessa passagem, que Jesus nasceu. Que foi por causa do nascimento de Jesus que Maria e José, por causa de um recenseamento, né, por causa de um censo e tal, eles tiveram que ir para Belém. Deus soberanamente forçou essa família a ir para Belém para cumprir as esperanças proféticas conforme anunciado no Antigo Testamento.
E esses homens aqui têm o privilégio de receber em primeira mão a maior e melhor notícia de todas, a notícia mais poderosa que pode salvar vidas. E Lucas nos conta que quem nasceu, ele é Salvador, ele é Cristo e ele é o Senhor. Isso é o que torna essa mensagem muito peculiar nessa passagem. Porque Jesus, ele vem para ser o nosso Salvador pessoal. Ele vem para ser o nosso Redentor, o nosso Rei Supremo. E ele vem para ser o Senhor das nossas vidas. E o verdadeiro sentido do Natal, ele só pode ser compreendido, meu irmão e minha irmã, quando Jesus é recebido como Salvador pessoal, como Rei Supremo e Senhor absoluto. Jesus, ele não veio para ocupar uma parte da minha vida, apenas uma área da minha vida. Jesus, ele veio para ser o meu Salvador pessoal, para me salvar dos meus pecados, para mudar a minha sorte, para transformar a minha realidade diante de Deus. Mas infelizmente hoje muitas pessoas estão buscando a Jesus para ter presentes materiais, para serem bem-sucedidas, para receberem realizações materiais, esquecendo o verdadeiro sentido da chegada do Filho de Deus a esse mundo. Jesus, ele pode entrar na nossa vida e restaurar algumas coisas quebradas, pode nos abençoar com portas abertas, pode nos fazer prosperar, pode nos ajudar a restaurar áreas que foram quebradas por causa do pecado, porque nós vivemos em um mundo que está quebrado, em um mundo caído. Mas o principal objetivo da chegada de Jesus a esse mundo, o principal objetivo é nos salvar dos nossos pecados, é nos salvar do império das trevas, é nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse é o plano de Deus. E não é à toa que um exército de anjos louvam a Deus aqui pelo programa da salvação. Note que um anjo aparece para eles, para aqueles pastores, e não apenas um anjo, mas um exército de anjos. Outras traduções mostram que foi uma milícia celestial, ou seja, uma grande quantidade de anjos celebrando, cantando, louvando a Deus pelo seu programa de redenção, pelo seu programa da salvação. E o que eles estão dizendo? Glórias a Deus nas maiores alturas. Os anjos estão animados, estão felizes, estão alegres, estão celebrando e estão cantando o hino da paz. Veja o que eles dizem, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Em algumas traduções dizem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito significativo ver um exército de anjos cantando paz na terra. Quando você pensa em uma milícia, quando você pensa em um exército, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça é guerra. Olha, já está o diácono ali apontando assim, é tiroteio. Mas esses anjos, eles não estão aqui para uma guerra. Não é tempo de juízo. É tempo de celebrar a chegada do verdadeiro rei. É tempo de celebrar a chegada do Salvador. É tempo de celebrar a chegada do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. E é por isso que eles estão celebrando aqui, eles estão anunciando a paz. Mas essa paz aqui não é uma paz qualquer. Naquele contexto, naquela cultura, naquela época, a paz romana, conhecida como a Pax Romana, né? Ela era imposta pela força, pela violência. Isso existe em nossos dias, né? Muitas vezes a paz é conquistada de forma agressiva. Muitas vezes, para se obter a paz, a gente paga, a gente compra, né? Às vezes, para você não entrar numa briga, o que você faz? Você bota para debaixo do tapete que é melhor, você não quer se aborrecer. E era assim que funcionava. Ali também, no primeiro século, aqui em pleno século XXI, isso também acontece. Mas nós precisamos entender que essa paz aqui que está sendo celebrada e anunciada por esse exército de anjos é a paz que Cristo veio trazer entre nós e Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Uma parede foi levantada lá no Éden quando Adão desobedeceu a ordem de Deus. E por isso toda a raça humana nasce destinada a ter uma herança maligna chamada pecado. E nós crescemos, construímos famílias, tomamos decisões, fazemos escolhas, mas como inimigos de Deus. Mas Cristo veio nos reconciliar com o Senhor, Ele veio nos reconciliar com Deus Pai, Ele veio derrubar essa parede que nos separa, Ele veio apaziguar essa relação entre nós e Deus, Ele veio restaurar o nosso relacionamento com o Criador. Portanto, essa paz anunciada aqui, ela é concedida por Cristo àqueles que recebem o favor de Deus. Em Romanos 5, Paulo diz: justificado, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A paz que nós tanto queremos nesse mundo, nós encontramos em Jesus. A paz que você tanto quer no seu casamento, Jesus é a solução para ele. A paz que você tanto quer em seus relacionamentos, Cristo é a solução para ele. A paz que você tanto quer no seu interior, quando você deita e coloca a sua cabeça no travesseiro e você não consegue conforto, não sente paz, tem a sensação de que algo falta em você, como essas pessoas mencionadas nessa música tão linda aqui, na noite de Natal. Muitas pessoas tentam encontrar a paz em bebidas, em drogas, em relacionamentos vazios, muitas vezes no dinheiro, e não encontram, porque a verdadeira paz só pode ser encontrada quando Cristo se torna o nosso Salvador pessoal, o nosso Deus verdadeiro e o nosso Rei absoluto. Cristo é o nosso maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz que Ele oferece começa na nossa reconciliação com Deus, mas essa paz ela também se estende em nossos relacionamentos. A melhor maneira de vivermos em paz com os homens, a melhor maneira de vivermos em paz com o nosso próximo, é irradiando essa paz que recebemos por meio de Cristo e da sua obra redentora, que transforma o nosso coração. E esse impacto, essa mudança acontece de dentro para fora. Meu irmão e minha irmã, as boas novas transformam vidas, porque o evangelho da salvação é poderoso para transformar o nosso interior e os nossos relacionamentos interpessoais. Mas em segundo lugar, porque conduz ao Salvador. Veja o que o texto diz, o texto é muito claro. Diz que à luz daqueles acontecimentos marcantes, um anjo que apareceu e eles tremeram, aquele exército de anjos cantando, fez com que eles, à luz dos sinais dados por aquele anjo, de que eles encontrariam em Belém, na cidade de Davi, o menino Jesus em uma manjedoura. E isso é irônico nessa narrativa, porque como pode o Cristo, o Messias prometido, o rei, o verdadeiro rei, o descendente de Davi, aquele que veio para libertar o povo, está agora nascendo e abrigado em uma manjedoura? A caricatura que a gente tem de uma manjedoura muitas vezes é de um bercinho feito de madeira, mas Jesus ele nasceu em um comedouro de animais. O verdadeiro rei nasceu em um comedouro de animais. Todavia, essa mensagem é o que torna o Natal impressionante, porque o Criador dos céus e da terra fez-se homem, tornando acessível a pessoas como nós, dependentes da graça de Deus. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas marcadas pelo pecado, pessoas separadas de Deus, miseráveis pecadores que precisam da graça de Deus para viver uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E isso fez com que o coração desses homens se enchessem de esperança, porque como essa mensagem não chegou aos poderosos, mas chegou aos humildes, aos simples, aos desprezados, aos marginalizados, eles viram nesse rei a possibilidade de ter um encontro com o Salvador com exclusividade, meu irmão e minha irmã. Isso motivou eles a se aproximarem do verdadeiro rei. Não houve impedimentos, não houve dificuldades, não houve barreiras, dificuldades, porque eles viram nessa notícia a verdadeira chance da vida deles, ter um encontro com o verdadeiro rei e o salvador pessoal deles, alguém que mudaria a vida deles para sempre. É isso que Deus faz, meu irmão e minha irmã, ao enviar Jesus. A mensagem do Natal, ela nos lembra isso, que Deus nos dá acesso ao Salvador. Nós temos acesso ao Senhor, nós podemos hoje nos aproximar de Deus, embora sejamos pecadores, separados, nós podemos nos aproximar por meio de Jesus. Ele torna isso possível, e essa é a mensagem do Natal, que o Deus Todo-Poderoso se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e verdade, e nós podemos nos aproximar dele de maneira íntima e pessoal. Ainda hoje o Salvador pode ser encontrado por mim e por você. Quem busca, encontra. Aquele que está cansado, em Jesus encontra alívio. Aquele que se sente sobrecarregado, ele tem descanso para a sua alma. E é isso que torna essa mensagem poderosa e transformadora. Portanto, meu irmão e minha irmã, você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, ou você que ainda não tomou uma decisão de congregar,
de se firmar em uma igreja, não tem raízes, está procurando um lugar, outro, não se firma, mas também ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje, não saia daqui, porque essa sobrecarga que você recebe nesse mundo, essa desesperança, esse medo, essas preocupações que tomam conta do seu coração, você pode encontrar alívio, você pode encontrar esperança, você pode encontrar a solução que você tanto busca batendo cabeça, através de Jesus. Se você tem sede, vá até Ele, que Ele tem de graça a água da vida. E por fim, essa mensagem ela é poderosa, ela transforma, porque gera testemunho ousado, ela nos leva a falar de Deus para as outras pessoas, a dizer para as outras pessoas o que Cristo fez em nós. Os pastores, eles não eram pessoas confiáveis naquela sociedade. Eles não eram convidados nem para poder depor em um tribunal, eles eram vistos como pessoas de grande desconfiança, porque eles tinham aquela fama, sabe, como eles circulavam pelo país inteiro, cuidando de ovelhas, né, dirigindo, pastoreando ovelhas. Algumas eram encontradas pelo caminho, não sabia se era deles ou se eles roubavam. É por isso que lá no Evangelho segundo João, quando ele conta no capítulo 10, Jesus está falando daqueles pastores que são mercenários, que roubam, né? Falando ali dos fariseus, que eram assim, né? Eles entram na prisca, eles roubam, eles vêm para roubar, matar e destruir. A gente às vezes atribui isso ao diabo, mas Jesus está falando dos fariseus ali, porque essa era a fama de alguns pastores naquela época. E todos, até os honestos, acabavam levando a fama disso. Mas Jesus transforma a realidade desses homens. Esses homens que não eram confiáveis, o testemunho não era confiável, as pessoas desconfiavam deles, era motivo de muita desconfiança. Eles agora se tornam as primeiras testemunhas de Jesus naquela região. São os primeiros missionários. Às vezes a gente fala que é a mulher samaritana, às vezes a gente fala que são outros personagens da Bíblia, mas foram os primeiros a receber a notícia do Natal e os primeiros missionários daquela região a anunciar as boas novas de salvação. Aquilo que eles receberam, eles compartilharam quando eles chegaram naquela região e constataram com precisão a mensagem do anjo. As pessoas ficaram perplexas à luz do testemunho deles, é o que o texto diz. Só Maria que ficou com o coraçãozinho apertado, né? Porque ela sabia que Jesus, ele tinha um propósito muito maior do que as pessoas imaginavam. E eles voltam louvando a Deus por tudo. Portanto, a mensagem de Natal, ela gera missão e adoração. E quem encontra Cristo nunca volta do mesmo jeito, meu irmão e minha irmã. O Salvador, ele transforma o nosso medo em alegria. Ele transforma o nosso medo em alegria, em testemunho e em louvor. Ele transforma a nossa história. Ele transforma improváveis em instrumentos para a sua glória. E é por isso que devemos contar o que vimos e ouvimos e adorar a Deus pela sua grande obra em nós. Talvez você seja aquele tipo de pessoa que carrega estigmas na sua vida, rótulos, uma fama ruim, mas Jesus é o único que é poderoso para transformar o seu passado, para te dar um presente novo, para te dar uma chance de vida nova, um novo recomeço, uma nova chance de viver uma vida transformada, como alguém confiável, como alguém que tem a vida mudada em 2 momentos, antes de conhecê-lo, depois de conhecê-lo. Foi isso que Cristo fez comigo. Eu não era uma pessoa muito confiável, não. Muitos de nós não somos, né? Se nós puxarmos a nossa ficha, nosso passado não é muito legal, não. Mas é isso que Jesus pode fazer. Jesus pode transformar o nosso caráter, pode transformar a nossa história e fazer de nós instrumentos para a glória de Deus. A boa nova de Jesus é poderosa para transformar vidas. Por isso, eu encorajo você a não sair daqui hoje sem invocar o nome do Senhor, receber a Cristo como seu Salvador pessoal, como Rei Supremo e Senhor absoluto. Se você está hoje encurralado como essas pessoas cantadas nessa canção, Ele é a sua saída. Se você está cansado, Ele tira o fardo de você e te dá um fardo leve, dá descanso para a sua alma. Se você tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus é a fonte que nós podemos nos saciar. Amém? Feche seus olhos, pastor Fábio. Feche seus olhos, você que está aí nesse momento. Faça a sua oração, entregue a sua vida a Jesus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos entregar a Ti as nossas vidas, o nosso coração e reconhecer que só Jesus é o Senhor. E
sermos aproximados hoje de Deus através de Jesus. Ele veio como um menino, veio de uma forma tão simples, para que os simples pudessem se achegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de nos aproximar de Deus através de Jesus e somente através de Jesus. Não são as nossas qualidades, as nossas qualificações, não são as nossas boas obras que nos aproximam de Jesus, nos aproximam de Deus. Somente através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Nós podemos receber a verdadeira paz e a vida eterna. Que assim como o coração daqueles pastores, o nosso coração se alegre por estar na presença do Salvador, por estar na presença do Senhor. Precisamos reconhecer isso, entregando ao Senhor as nossas vidas, entregando ao Senhor os nossos corações, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Porque o que o Senhor tem para nós é muito melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo tem a oferecer. Somente em Jesus nós temos a paz real, somente em Jesus nós podemos saciar a fome da nossa alma, a sede do nosso coração. Que o Senhor faça essa obra no coração de cada pessoa nesse lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos então nos preparar para o musical. Agora a parte dos adultos, né? Será que ele é mesmo um profeta? Ele se diz filho de Deus. Dizem que ele cura enfermos. Ele profana o sábado. Senta com pecadores. Faz milagres. Anda rodeado de admiradores. Ele conversou com uma samaritana. Comeu na casa de um publicano. Diz que o seu reino não é desse mundo. Perdoa pecados. Diz ser o Messias, o prometido. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Dizem por aí que és apenas uma farsa. Dizem por aí que és apenas um profeta, que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece, dá a eles um lugar. Com cobrador de impostos senta à mesa pra jantar. És um professor, um mestre que ensina a perdoar 70 vezes 7 ou quantas vezes precisar. Quem dizes que eu sou? E vai
e voz a quem dizer a todo mundo quem eu sou. Tu és o Filho de Deus que está vivo. Vamos crescer que ainda somos bem. Bem-aventurado Pai, aqueles que confiam Pai. Senhor, liberta aqueles que não vais, e essa pedra edificarei. O inferno não arruma nada contra a minha igreja, e te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E é o pão que sacia minha fome, a água que mata minha sede. Ele não é uma religião não, ele é todo o amor. Amor que me alcançou, o verbo que se fez carne, me pôs em estado de graça, e hoje habita em mim. Ele é Yeshua, o Salvador, o Messias prometido, luz na escuridão. Ele não é uma religião. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é Cristo. crer que és real. Teu amor transcende a tudo, vence todo o mal e faz entender o quão dependente sou, a saber que nada em mim faz sentido sentir que és tudo em mim. Cristo, razão pela qual eu existo, motivo do meu respirar. Cristo, teu é o poder e o domínio, e tudo que existe é pra ti.
bem-vindo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Homens dizem que eu estou onde eu nem entro mais. Trocaram a intimidade em busca de sinais, correndo contra o tempo em suas construções carnais. Somente a minha graça já não os satisfaz. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Ouros em templos não atraem meu favor. Somente a minha graça já não os satisfaz. Se eu decidir lá de onde a glória não dá pra comparar, pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas se eu decidir lá de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Homens dizem que eu habito onde eu nunca entrei. Sou santo e não habito onde o orgulho é rei. Homens em templos não atraem meu favor. Eu não habito em templos, eu habito no louvor. Pra que riquezas se eu decidir lá de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que riquezas se eu decidir lá de onde a glória não dá pra comparar? Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu.
Deus. Aleluia. É um filho sem pai ou mãe. É um pai e mãe enterrando seu filho. É um pai recebendo seu filho pródigo. É uma mãe com seus filhos. É uma mulher estéril que nunca soube o que é dar à luz. É uma mãe estéril se tornando fértil e gerando seu Isaac. É uma jovem que sai para trabalhar e voltou para jantar. É um jovem que nunca voltou, deixando sua mãe até hoje esperar. É um jovem rico que não quis abrir mão de suas riquezas para seguir o seu mestre. É um bandido que roubou seus bens materiais. É um bandido que tirou a vida de alguém. É um bandido que se rendeu e teve a vida eterna na cruz. É a criança típica, é a criança típica. São só crianças que ele chamou para sermos iguais a elas. É o trabalhador que madruga para ganhar o pão de cada dia. É o trabalhador que perdeu o seu ganha-pão. É o trabalhador que tem o pão que sacia a sua fome. É o ser humano, complexo, subjetivo, com seus traumas, suas vivências de acordo com a sua história de vida. É a vida que pulsa. É porque se pulsa é porque você tem sangue em suas veias. E se você tem sangue em suas veias é porque você vive. E se você vive é porque Ele te deu vida. Seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Foi Ele que te criou, Ele que te formou. E se hoje você chegou até aqui, não foi por merecimento, foi pela graça. Só agradeça. Eu não mereço tanto amor assim. Eu não mereço, Jesus pagou um alto preço por mim, para que hoje estivesse aqui, bendizendo teu santo nome, pois só tu és santo, 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 santo é o Senhor, é o Senhor. Eu não mereço tanto amor assim. Eu não mereço, eu não mereço, não mereço. Pagou um alto preço por mim, para que hoje estivesse aqui, bendizendo teu santo nome, pois só tu és santo, santo, é o Senhor, é o Senhor, e só Ele é digno, digno, é o Senhor, só tu, Senhor, é o Senhor, Filho de Deus, a morte venceu, e vivo está, Ele está vivo, Filho de Deus, a morte venceu, e vivo está, Ele está vivo.
está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Você alguma vez na sua vida ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você já esteve no lugar onde nasce o sol? Não. Ou no ponto onde começa a soprar os ventos? Quem é que faz a chuva, o orvalho, a geada, o gelo? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde as tempestades devem passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas e faz lá nascer capim? Quem fez tudo isso? O que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Você conhece as leis que governam o céu? E sabe como devem ser aplicadas na terra? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem é capaz de contar as estrelas? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem é que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Alguém pode me responder? Acho que não. Eu também. Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao seu falar
és aquele que não deixa um só pra trás. Louvem o Senhor do alto dos céus. Louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos. Louvem o Senhor sol e lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra, todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, rapazes, moças, velhos e crianças, louvem-no. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade está acima do céu, acima da terra. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel. Aleluia! Aleluia! Tua é, ó Senhor, a grandeza, o poder, a glória e a vitória, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. O rei que não nasceu em palácio, o poderoso que foi tentado no deserto, o glorioso que foi batizado por João Batista, o vitorioso que foi pregado numa cruz, o redentor que morreu com uma coroa de espinho. Esteve morto, mas ressuscitou e vivo está para todo sempre. E eis que ele voltará entre as nuvens e todo olho verá, até os que o rejeitaram, e todos os povos se lamentarão por causa dele. Assim será. Ele é o princípio e o fim, o alfa, o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o nosso Salvador, aquele que salva, Yeshua. Amém. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira
exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Tchubirubaruba, a terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Pa 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 para, pa 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 para, pa 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 para, pararara, pa 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 para, pa pa para, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhuma maldição que Ele não repreenda, nenhuma verdade que assola ao meio-dia, nem peste perniciosa que de longe espia. Se Ele é escudo e proteção, oásis no deserto da aflição, Senhor de minha vida e dono do meu coração, os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Cantando aleluia, cantando aleluia, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Dá nem vontade de ir embora, né? Que legal, que orgulho, pessoal. Parabéns. Parabéns pela dedicação de vocês, por tudo que vocês fizeram. E tenho certeza que o Senhor se alegrou com a adoração de vocês nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos desejar Feliz Natal uns aos outros, né? Acende aí a luz. Feliz Natal, que Deus abençoe. Opa. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Parabéns. Que lindo. Parabéns. Feliz Natal.
Vocês são demais, hein? Yeshua no final, né? Tá bom. Tá. Que lindo. Que lindo, 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 lindo. A senhora foi linda. Feliz Natal. Tá alegre? Tá alegre? Ah, entendi. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. A todos vocês, um Feliz Natal, cheio da graça de Deus. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe suas famílias. Que a noite de Natal seja uma oportunidade de vocês se alegrarem na presença do Salvador. Que a família de vocês seja muito abençoada no dia de Natal. Aproveitem a oportunidade na ceia de fazer uma oração, falar daquilo que Jesus veio fazer por nós. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou orar e depois o pessoal vai fazer a última música, a primeira música, Yeshua, né? É isso. Então tá bom, tá combinado. Vamos orar então? Feche seus olhos. Senhor Deus, graças te damos por esse dia especial, por essa noite maravilhosa em que o Senhor se fez presente nesse lugar, recebendo o louvor e a adoração do teu povo. Que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado, pois o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. Pois um dia o Senhor veio a esse mundo, se fez como um de nós, para nos aproximar de Deus e para nos dar a vida eterna. Hoje nós somos felizes porque a nossa vida está na presença de Deus. Não são as coisas que nos tornam felizes, mas é a presença de Deus nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada vida, cada família, a noite de Natal dos meus irmãos, que seja uma comemoração, uma celebração especial. Cada família seja abençoada, que haja alegria dentro dos nossos lares e que o Senhor se faça presente dentro dos nossos lares. Não somente nesse dia, mas todos os outros dias da nossa vida. Abençoa-nos, derrama sobre nós a tua graça. Ao irmos para os nossos lares, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos proteja e nos guarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Eu vou ficar por aqui agora. Isso aí. Vamos cantar. Dizem por aí que és apenas uma farsa. Dizem por aí que és apenas um profeta, que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece, dar a eles um lugar. Um cobrador de impostos senta à mesa pra jantar. És um professor, um mestre que ensina a perdoar. 70 vezes 7 ou quantas vezes precisar. Quem dizes que eu sou? E vais, quem
escuridão. Dizem por aí que és apenas uma farsa. Dizem por aí que és apenas um profeta, que desrespeita as leis e que arrasta multidões, que em meio a uma festa água em vinho transformou. Perdoa quem não merece, dá a eles um lugar. Com cobrador de impostos, senta à mesa pra jantar. És um professor, um mestre que ensina a perdoar. 70 vezes 7 ou quantas vezes E precisar. vós, quem dizes que eu sou? E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido, luz em meio à escuridão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido, luz em meio à escuridão. Quem não conhece ele é o homem que mata minha sede. E vós a quem dizer a todo mundo quem eu sou. Tu és o Filho de Deus que está vivo. Vamos crescer que ainda somos bem-aventurado, Pai. Aqueles que confiam, Pai. Senhor, liberta aqueles que não vai encher. E essa pedra edificarei. O inferno não arruma nada contra a minha igreja. E te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E é o pão que sacia minha fome, a água que mata minha sede. Ele não é uma religião, não. Ele é todo amor. Amor que me alcançou. O verbo que se fez carne me pôs em estado de graça. E hoje habita em mim. É isso aí, pessoal. Boa noite. Deus abençoe você rica e abundantemente para a paz do Senhor.